pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já são 7h30. Podemos declarar aberta a nossa live oficialmente. Isso. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem o chat aí para comentar, enviar pergunta, fazer comentários. E lembrando que essa live vai ficar disponível aqui, né, no perfil do Eden Pauta durante 24 horas. E depois também eu edito, faço uma edição, né, da gravação e disponibilizo no blog Eden Pauta. Uhum. Que, inclusive, a Boa. convidada de hoje, a Priscila, tem, né, porta aberta, digamos assim, lá no blog. Ela é uma das coautoras, escreve, né, tem umas postagens que é de autoria dela lá no blog. E essa Aham. semana ela fez uma postagem sobre aprendizagem por experimentação. E ela fez o texto baseado no evento que ela participou, com alguns nomes, né, renomados aí da É. educação. Então, vamos começar, Priscila, com você se apresentando, falando, né, onde você está, o que você faz, e sobre esse evento, né, que você participou e pôde trazer essa Uhum. contribuição tão rica aí, que tem até comentário, não sei se você viu lá, teve gente que comentou lá na sua É, postagem. ainda não vi, ainda não vi. Ai, que bom. Pode Olá, gente, boa noite, né? Eu sou a Priscila. Eu trabalho aí há 12 anos com educação. Eu tive uma trajetória passando pelo turismo, por vendas, por logística. Andei bastante por aí, né? Uhum. E aí, mas assim, sempre tinha uma veinha da educação que fala mais alto, né? Eu, eu desde criança eu brincava de escolinha, né? Então aí não teve jeito. E aí entrei para esse universo da educação e que me fez muito feliz. Acho que a gente tem muito trabalho para fazer, né? Tem bastante coisa para aprender. É uma troca constante entre as pessoas, né? Mas eu acho muito bacana esse universo que não é só da sala de aula quando a gente fala de educação, Não, né? não mesmo. É amplo, né? Uhum. E aí eu falo de Itapecerica da Serra, então eu fazia esse bate e volta que em horário eu levava umas 2 horas de manhã e umas 2 horas à tarde para chegar no trabalho. E aí resolvi criar asas. Faço esses textos para Sandra, que também assim nesse meu criar asa foi mandando uma mensagenzinha para ela, distante, mas não distante, quando a gente fala de educação à distância, né? É uma É, educação que eu acho que aproxima muito. Tem muita coisa acontecendo aí que não é a não educação à é, distância Éder? que a gente É, acredita. É. exato. Isso é Mas importante. as pessoas estão Exato. fazendo o que elas podem, né? Tem muita gente fazendo muita coisa legal também, né? E esse evento que eu participei, ele era para ter sido presencial, mas de última hora foi à distância, né? Foi online, porque aí a gente já tinha entrado no comecinho da quarentena. E foi muito legal, porque as pessoas puderam experimentar tantas coisas diferentes, né? E nisso que você falou também, né? De ter tido gente bacana aí de nome da educação, né? Tem o Luciano Meira, o Edgar Morin, e tem o Guilherme Sandler também. E foi muito legal o bate-papo, assim. Parecia que a gente estava todo mundo sentadinho lá, trocando ideia. Foi bem Próximos, né? bacana. É, foi bom, foi boa a experiência. Ai, que legal. O comentário que, inclusive, fizeram da sua postagem, excelente É, texto, muito claro e importante para pensarmos os caminhos da aprendizagem, né? E quando a gente fala de caminhos de aprendizagem, a gente fala um pouco justamente disso que você comentou, das possibilidades que a gente tem diante das tecnologias, né? Tem pessoas que acabam achando que educação à distância é uma educação, né, fria, né, uma educação sem humanização, digamos assim, e dá para você produzir cursos. Você não está me ouvindo? Você conseguiu escutar o comentário que eu é. Só o comecinho. Não, então, vou falar de novo. Tá, Excelente texto. Foi a Maria Clara Weiserman, eu acho que fala. Excelente sim, texto, muito claro e importante para pensarmos os caminhos da aprendizagem. E aí eu estava falando justamente disso, né? Porque a gente tem hoje, na educação, infinitas possibilidades. E é uma sim. educação que não é só restrita à sala de aula, né? A semana É. passada, inclusive na live, eu comentei um pouco disso com relação à educação corporativa, né? E as Aham, possibilidades é. que a gente tem lá dentro.
Então, esses caminhos, que caminhos que você vê que são viáveis? Quais são as possibilidades que você vê hoje para a educação? Uhum. O que os professores falaram lá, os palestrantes, e que eu concordo muito, é o caminho da experimentação. E aí tem quando a gente fala de ensino híbrido, por exemplo, né, levar para esse lugar dizendo que o híbrido, que não é só você postar lá material nesse universo à distância, e dizer que o híbrido é quando você está na sala de aula e faz atividade lá na sala de informática, por exemplo, eu discordo um pouco disso, né? Esse caminho híbrido de possibilidades é você fazer experimentos que você permeia o presencial e o à distância, e o online, né? Nem falo mais de à distância. Às vezes, quando eu falo à distância, eu falo, acho que dá pra gente mudar essa nomenclatura, né? Também Então, acho. esse universo de você experimentar possibilidades, de tentativas, de erros, né? De colocar a mão na massa. Eu acho que é um caminho interessante para a gente experimentar mesmo. Acho que a palavra é experimentar. Então, esse universo híbrido eu acho bacana. O professor pode lançar desafios, ainda mais agora, por exemplo, que a gente está todo mundo no online. O professor pode lançar desafios, o aluno lá da casa dele recebe o desafio, ele pode ter um tempo ali para fazer, para pesquisar, para construir coisa em casa, para falar com a família, para ligar para alguém, para olhar o que ele tem, por exemplo, de material em casa, e depois ele volta e compartilha na rede, por exemplo. Eu acho que é um caminho interessante. E sem olhar, por exemplo, Sandra, quando a gente fala de tecnologia, né, que a gente fala muito desse universo do ensino online, e todo mundo às vezes já pensa assim, a gente precisa ter um power computador, precisa ser um mega jogo, senão não vai ser legal, senão eu não vou conseguir. E não é isso, né? Sim. A tecnologia ela precisa estar a nosso favor para a gente se lançar a mão dela, para a gente fazer uso para potencializar o meu aprendizado, né? O que eu vi ali de conteúdo que eu posso experimentar e colocar a mão na massa, e a tecnologia ela é só um meio para mim, né? E tem uma diferença que eu falo, costumo dizer, que assim, a tecnologia ela tem que favorecer o aprendizado, que é diferente de promover o conhecimento, de promover a informação, né? Porque a gente usa também a tecnologia para ter acesso às informações, para ter acesso ao conhecimento, mas não necessariamente a gente aprende, a gente só sabe, só toma conhecimento. Mas o aprendizado mesmo, a gente precisa realmente aprender a usar a tecnologia para favorecer esse aprendizado nosso. Né? E Que esse no você faz. aprender, né? Pode falar. Pode falar. Não, É até que pode esse concluir que eu vou. esse no aprender, né, que você fala, então não é só hoje quando a gente está vendo muita gente falando, agora a gente teve que correr para fazer uma oferta de educação à distância. Tem muita gente fazendo muita coisa legal, né? Mas tem muita gente colocando a página do livro ali na internet para a criança fazer, por exemplo, né? Então assim, que ali é uma transmissão de conhecimento, né? Não é uma experimentação de fato, um aprendizado pro aluno, para a família, para a comunidade, né? É só um meio de você colocar disponível um conteúdo só. Que ele pode encontrar em qualquer outro lugar também. Não precisa disso, né? Isso. Na verdade, falta um pouco. Tá tão engessado e tão acostumado, né, esse modelo tradicional de ensino, que quando chega uma situação como essa, que a gente é forçado a se reinventar, forçado a ser criativo, né, que inclusive a criatividade é uma habilidade do futuro que cada vez vai ser mais exigida para qualquer profissional. A gente se depara com coisas que. E acho que por isso que dá o desespero, né? E eu acredito muito que o brasileiro, principalmente, ele é tão criativo, o ser humano é tão criativo, é só mesmo parar um pouquinho, esquecer o que foi feito até agora e tentar ver outras possibilidades, né? O que dá para ser feito, o que pode ser feito, de que forma eu posso estar presente com o meu aluno, de que forma eu posso ter certeza de que ele vai ter acesso a um conteúdo e vai gostar, e vai se interessar, e vai querer buscar mais, né? Sim. É essa experimentação que a gente precisa gerar, e não necessariamente, como você falou, tendo recursos ultra mega tecnológicos, né, para promover isso, né? E aí o que eu ia falar é que você fez um mestrado também em educação nessa área, né, de tecnologias. Aí eu queria que você explorasse um pouco disso também, do seu aprendizado no mestrado.
Eu estou fazendo, na verdade, estou no segundo ano, é o último semestre de teoria e prática, depois vou para a dissertação. Tem mais um ano ainda de. Ah, Tem mais um ano para sofrer ainda. Mas o que eu estou vendo agora na Universidade de Portugal, então é um desafio, porque assim, é ou a distância ali de tempo, ou a distância do geográfico, mas a gente está sempre presente. Então tem o grupo do WhatsApp, tem o grupo do Facebook, a gente se encontra sempre na plataforma. Tem muita gente que compartilha muita, né? Então, assim, se eu aprendo, se eu encontro um texto que o professor sugeriu para a gente já compartilha. Se tem alguém que não entende alguma coisa, já tem outro que vem e fala, olha, eu entendi isso, vamos por esse caminho. Também é um processo colaborativo bem interessante. E o que eu estou vendo agora, que começou a chamar, assim, sempre fica uma falhinha ali, assim, na gente, né? Quando você vê uma coisa ou outra, né? Falando de avaliação da aprendizagem, né? Então, a gente ampliar o olhar para a avaliação, que a avaliação não é essa só que a gente coloca a prova ali na carteira do aluno. Então, eu dei o conteúdo, te dei uma avaliação, e a gente recolhe você foi aprovado ou não no bimestre, né? Essa muitas vezes é a avaliação que a gente faz. Eles seguem com a gente, tanto é que a gente tem um portfólio que já está há 2 anos comigo. Então, tudo que eu faço de conteúdo, tudo que eu aprendo ali, eu tenho que ressignificar e colocar nesse portfólio. que Então, legal. eu nunca tinha passado por essa experiência em colégio, na faculdade, nada. Então, eu não sabia nem abrir um blog. Então, fui lá, meti as caras, experimentei, tá vendo? Eu aprendi, experimentei, errei. Semana retrasada eu mexi lá no menu, porque eu aprendi a fazer. Achei que ficou bonitinho, né? Mas é experimentando mesmo que eu tô indo. E o que é bacana é que esse blog que vem me acompanhando, hoje você faz uma releitura, você fala, puxa, olha que caminho que eu já trilhei, né? E isso também é muito bacana, né? Porque você, enquanto aluna ali daquele curso, eu também vejo a minha evolução, né? Então eu vejo assim o que eu aprendi lá atrás, Que o que eu consegui legal. colocar em prática, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, né? Isso eu vi que foi uma coisa que mexeu, que é uma coisa que eu não tinha experimentado antes, não, até né, na minha graduação, na universidade, mas que foi muito bacana. E agora a gente tem uma disciplina, né, uma unidade curricular que fala de avaliação, de avaliação, ó, de ambientes virtuais de aprendizagem. E o professor começou a mexer com a gente nesse universo de ambiente virtual, que ele fala, mas o que é o ambiente virtual? Né? E quando você fala da distância, que distância é essa? E será que hoje, acho que foi um pouquinho do que a gente começou a falar lá atrás, né, na nossa live aqui. E será que hoje falar nesse universo de a distância, será que é isso mesmo? Agora, por exemplo, eu não estou numa distância com você e com o pessoal que está É, aqui com a gente. A gente não não está numa mesmo. distância, né? Quando a gente fala no aprendizado, né, num ambiente virtual de aprendizagem, por que não falar em um ambiente também presencial? Eu estou aqui presente, como todo mundo que está aqui. Todo mundo parou, tirou um tempinho para estar aqui. E a gente está nessa presença de aprendizagem aqui. A gente está trocando figurinhas, né? Aí eu falei, interessante essa conversa, né? É engraçado porque é uma ressignificação, na verdade, né? Porque é algo que se, putz, só não tinha parado para pensar que é isso, É, né? é. E Ó, aí que a ele traz Cássia está pra gente também. perguntando qual é o nome da universidade, que ela está procurando para fazer um lugar para fazer mestrado. Ah, é a Universidade Aberta de Portugal, mesmo. Né? Você colocando lá para fazer a Uhum. pesquisa, é a Universidade Aberta de Portugal. E é Tá. 100% à distância. Uhum. Mas eu Mas a espero que criação passe desse logo. blog, essa criação desse blog que você fez, todo mundo precisou criar um blog ou cada um podia criar o que quisesse, desde que fosse, né, que representasse um portfólio do que vocês estão aprendendo ao longo do curso? A gente precisou criar um portfólio. Uhum. Então, assim, cada um, né? Por exemplo, eu fui para o WordPress, tem Ah, uns outros entendi. recursos, né? Uhum. Mas todo mundo teve que fazer. Eles chamam de blog, mas enquanto o processo avaliativo é o É, portfólio. entendi, entendi. Qual é o nome para o pessoal, se quiser acessar o seu portfólio? Que inclusive tem muito material bom lá, que eu já dei dando uma pesquisada. Tem.
Tem umas coisas que eu tô aprendendo, mas eu sou meio metida besta, né? Então eu vou enfiando coisa lá. É no Deixa eu só pegar. WordPress, eu tô como. Vai. Priscila Pires, MP Luab, não é isso? Isso, que é o MPEL, né? Que fala lá por causa Ah, da tá, universidade. MPEL. Então, Priscila É, Pires, MPEL UAB, que é a Universidade Aberta, né? isso, .wordpress.com. Se vocês forem no isso, texto que a Priscila escreveu essa semana lá no blog AD em Pauta, no perfil dela lá do texto tem um link direto para o blog dela. Já isso. facilita aí. Mais fácil. É. E aí, Sandra, também, né, que nesse lugar de ambiente virtual de aprendizagem e de educação à distância, enfim, lá a gente está olhando muito para o que eles chamam de ecossistema, né? Então, isso também me chamou bastante atenção. Quando a gente fala desse lugar de ambiente virtual de aprendizagem, a gente, o aluno, a gente pensa depois no professor, num tutor, no mediador, no conteúdo, mas ele que compõe só um único ecossistema. E Uhum, esse ecossistema de aprendizagem, o aluno interage com o conteúdo, que interage com o professor, que os recursos também eles são usados para poder ajudar na mediação e no meu aprendizado, né? Então, falando de um ecossistema único, não são pecinhas isoladas, né? uhum. Isso eu achei E também, é acho que é isso, né? bem interessante. É, Porque o processo de ensino ele não acontece somente com o professor, né? E da mesma forma que isso. o processo de aprendizado também não acontece somente com o aluno, tem todo um ecossistema envolvido, realmente, é uma visão bem É, sistêmica. achei bem interessante. E aí, nesse lugar de ecossistema e falar de aprendizagem, né, e que nem você falou, a aprendizagem não está só ali com o professor, Uhum. no evento que eu participei, o Luciano Meira que tocou nesse ponto, né, de você falar da aprendizagem que não pertence a uma pessoa, né, A retenção do enquanto professor, aprendizado. a retenção da aprendizagem. Ele falou assim, gente, a gente precisa olhar um pouco até para as nomenclaturas que a gente usa. Né, que às vezes a gente faz um discurso tão bonito de falar assim, nossa, eu vou transmitir conhecimento, aí você fala, tá bom, então você transmitiu o conhecimento e só. Mas você pensou no outro que você foi querer dialogar com ele para ver com ele qual a necessidade dele, né? Que Uhum. aprendizagem é essa que acontece no outro, né? Então Uhum. hoje não é a gente dizer, por exemplo, nesse ambiente online nós vamos transmitir conhecimento, né? É uma troca, né? O outro também precisa estar com você. Uhum. E nessa de a gente dizer também, né? Isso aqui eu estou fazendo todo esse curso tal para o aluno reter o conhecimento. Se ele retém o conhecimento, fica só com ele guardadinho as 7 chaves, né? Ele não expande, ele não coloca para fora, ele não É. experimenta, né? Ele até brincou e falou assim, mas quem retém é a gente, quando a gente retém líquido e fica gordinho, né? Assim, é a gente que retém, né? A gente que retém líquido, né? A aprendizagem não se retém, ela precisa ir para Circular. fora, né? Circular, seguir, né? Eu achei bacana essa fala dele também. Não, eu até mudei, tem alguns materiais dependendo do tipo de consultoria que eu presto, né, na proposta eu costumo explicar assim, olha, a gente usa estratégias, né, engajadoras de aprendizagem que ajudam a reter o conhecimento e a gerar uma aprendizagem. Eu falei, gente, eu não posso mais usar essa palavra, porque o que eu proponho é justamente o contrário, não é que a pessoa retenha, Exato. ele É, vai assimilar aquela informação, aquele conteúdo, aquele, né, o saber, mas ele vai transferir para, né, para algum lugar, ou para o trabalho dele, ou para o dia a dia dele, enfim. Ele tem que é. receber e repassar, né? Eu saí mudando essa semana, depois que eu li o seu texto, eu saí mudando um Eu pouco a também fiz linguagem. isso. Eu também fiz isso, de assim, porque a retenção da aprendizagem, eu falei, ixi, não, retenção não. Retenção é ficar guardadinho as 7 chaves, não pode. E a gente acha um termo bonito, né? Favorece a retenção do aprendizado. Não, não é. Fica uma frase bonita, né? Assim, Sim. fica chique, soa bem, né? Mas não. E eu vi que você também postou no seu blog, que até a gente compartilhou lá no Coblog, sobre recursos abertos, né? Também foi algo que. Como é que foi isso? Lá nesse seu mestrado aí que você aprendeu. É. Tem muita coisa lá que tá mexendo com essa cabeça aqui, né? Quando a gente foi olhar também, foi uma disciplina que a gente teve, né? Eles chamam de unidade curricular. Lá eles não chamam de disciplina, né? Disciplina. São unidades curriculares. E para falar de recurso educacional aberto,
o que a gente teve que fazer, a gente também passou por um processo de aprendizagem, depois a gente teve que fazer uma produção de recurso aberto, né? O que eu penso sobre o recurso aberto e que eu acho super interessante é porque você começa a mexer com o seu processo também de produção de conhecimento. Que muitas vezes a gente fica num caminho desse reter aprendizagem e alguém transmitir a aprendizagem para a gente, transmitir conteúdo para a gente se acostuma a isso, então você só tem assim, estímulo-resposta, né? Alguém te estimula, você responde e pronto. Uhum. No recurso aberto, a gente foi estimulado e é estimulado até agora a ser produtora de conhecimento. Enquanto produtora de conhecimento, você pode publicar o seu conteúdo, alguém pode ir até o seu conteúdo e fazer uma reutilização dele, porque você deixa uma licença aberta. Né? Então, assim, enquanto direito autoral, você abre essa licença também para as pessoas usarem. Né? Então, claro que você faz a menção né, do autor desse conteúdo, Sim. mas você deixa essa licença aberta, então assim, você pode usar, que eles falam, você pode remixar, você pode reaproveitar, você pode levar para uma sala de aula, né, ou agora nesse universo online que a gente está, alguém pode usar o meu conteúdo para usar aqui nesse ambiente online, ressignificar esse meu conteúdo e republicar esse conteúdo, né? E eu acho muito interessante isso, que pode ser um caminho bacana para a equidade. Sim. Né? Principalmente que você abre oportunidade. Para o novo mundo que a gente está vivendo aí, né? Vai entrar aí. Que você abre oportunidade e possibilidades para as pessoas também serem autoras das produções. Quanta gente que tem ideias bacanas, né? E que isso não vai para frente, que isso fica com ela, né? Eu achei essa proposta do recurso aberto bem, bem bacana, assim, está sendo bem interessante. E é uma licença aberta, né? Sim. É uma proposta bem colaborativa, né? Bem de rede Sim. mesmo, né? Todo mundo chega, compartilha, eu pego o seu junto com o que eu tenho, dou uma mudada e disponibiliza, aí vem outro, pega, e aí a gente tem realmente um boom de produção. E aí você vai, a gente voltando lá para aquele ecossistema, ele entra nesse circuito de ecossistema e você só vai ampliando a rede, né? Você só amplia conhecimento e possibilidade das pessoas contribuírem, aprenderem mais, ressignificarem mais. Acho Gente, bacana escutando isso, dá até, como é que fala? Me dá uma síncope, assim, né? Porque, assim, isso é algo fantástico, gente. Caramba! Né? Imagina. Eu tô querendo sair pro mundo. Exatamente. Tipo, imagina, se eu tenho um recurso aberto do Moran, por exemplo, entendeu? Ele tá disponível lá, eu pego, eu junto com o que eu sei, com o que a Priscila tem. Isso Isso é que eu chamo assim, de infinitas possibilidades, né? Que é o que o Pierre Levy fala da Ágora, né? Do cyberespaço. É um campo aberto para infinitas possibilidades. É esse campo aberto mesmo, e você vai criando essa rede. Você vai montando uma teia de conhecimento, né? Que é muito bacana. Nossa, isso é fantástico. É esse mundo que eu quero. Eu também. Olha, tem um comentário aqui agora que eu tô vendo, tá, Cristiane? Você me desculpa, tava logo abaixo da Cássia. Esse momento está trazendo um grande desafio para nós, professores que trabalhamos na base da educação infantil. Cristiane, da rede pública de ensino. Realmente, a educação infantil, né, ela está realmente sofrendo, né, com esse contexto todo. Eu tenho um grupo de amigas de infância e uma delas tá tem uma filha de acho que 10 anos, se eu não me engano, que estava desabafando, né, que assim que começou a pandemia, ela recebeu em casa assim, várias atividades que a escola mandou, né? Tipo, não vai ter mais aula, você vai ficar na sua casa, e é uma escola particular, não é pública nesse caso. Tá? Mas acho que o desafio né, é questão de repente, a mãe se viu cheia de tarefa, tendo que sentar com a filha para fazer a atividade. E ela ficou louca, assim, gente, como é que pode ser isso? Aí, com o tempo, a escola se organizou, depois de 15 dias, mais ou menos, aí começou a ter aulas online, não vou dizer que é educação à distância, mas aulas online, os professores fazem vídeo, mandam, interagem para uma plataforma que tem lá, numa forma de se fazer presente, né? Sim. Mas eu fico imaginando, assim, o desespero foi da mãe, mas eu virei e falei assim, nossa, o nome dela é Andressa, minha amiga,
se você está assim desesperada, eu tô com pena da sua filha, que nunca viveu isso antes, entendeu? Criança precisa e gosta de estar na escola para ter contato com as coleguinhas, ter essa socialização, ter esse desenvolvimento que é importante, inclusive na importante, educação infantil, né? E de repente precisa estar dentro de casa, né? Isso deve estar mexendo muito, né? E o desafio não é só dos professores, é das crianças também entenderem que tem muita coisa que está por vir, né, no próprio processo de educação delas e que vai ter que ser revisto daqui para frente, não é isso? Tem uma escola aqui em Itapecerica, bom, todo mundo entrou nesse bolo aí de o que a gente pode fazer e tal, né? E eu sou voluntária dessa escola. E aí eu criei um site para eles no Google Sites mesmo. E os professores fizeram ali uma força-tarefa e a gente foi colocando por dia algumas tarefas para eles fazerem, né? A gente foi pesquisando vídeo no YouTube que ajudasse essas crianças, por exemplo, que aqui também é Fundamental 1, que ajudasse essas crianças, assim, então o alfabeto, então assim, que tenha música, que tenha movimento, né? Durante as 2 primeiras semanas foi um processo meio turbulento, porque mesmo a escola, ninguém tinha mexido com isso, ninguém tinha passado por isso, né? Mas a gente falou assim, vamos tentar. Então assim, Pri, e aí o que você pode fazer? Eu falei assim, vamos tentar fazer o site. A gente tentou deixar ele mais limpo possível, porque muita gente, a gente percebe que acessa pelo WhatsApp. Tem muita gente que não tem computador mais em casa. Não tem. Então a gente falou assim, vamos fazer de um jeito que dê para ele acessar pelo WhatsApp. A gente coloca algumas propostas de atividade para o aluno fazer no caderno mesmo dele. Porque o que a gente também identificou? Depois de uma semana de atividades, a gente abriu uma enquete no Google Forms, lá no formulário. E a gente perguntou ali para os responsáveis o que eles estavam achando, se eles gostaram da proposta, se as crianças faziam as atividades. A gente teve, nessa primeira semana, a gente lançou um agora que fecha amanhã. Foram 380 respondentes, mais ou menos, no final da primeira semana. Todo mundo achou super bacana a ideia, porque eles estavam preocupados, assim, se as crianças iam ficar em casa sem fazer nada, né? Então, assim, elas não ficaram em casa sem fazer nada, né? Eles gostaram, enfim, mas, assim, vários também colocaram, olha, eu deixo o meu filho com a minha mãe, porque eu não pude parar de trabalhar. Também então, tem assim, realidade. É uma avó quando tem um celular que está acessando esse site pro neto fazer a sua tarefa. A gente falou, uau! Né? Então, assim, não é só a gente pensar. Aí a gente puxou essa planilha e a gente foi puxando, né, o que essas pessoas falavam. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter, né? Não é só então você usar, que nem a gente estava falando no começo, usar essa tecnologia para fazer coisas, né, mirabolantes, mas elas não vão chegar muitas vezes nesse aluno que fica com a avó que só tem o celular e consegue deixar o menino ali, a criança, olhando para esse celular para fazer a sua tarefa, né, a sua atividade. E aí, essa diretora também abraçou a ideia, ela também é porreta. Que bom! Os professores também, no começo da semana passada, a gente foi pro Zoom para ela fazer a reunião com os professores. Também foi um processo deles de aprendizado. Então, não é só ali as crianças, então eles também estão aprendendo. Eles participaram, disse que adoraram. Falaram assim, nossa, a gente não sabia... A gente vê um monte de gente fazendo isso, mas não sabia que isso era possível e que eu ia participar por esse processo, né? E aí agora a gente postou nessa semana, na segunda-feira, a gente postou o vídeo de uma professora da 4ª série, que ela fez um vídeo, ela é professora de inglês, e ela fez um vídeo, acho que deu uns 10 minutos de vídeo, dando aula para as crianças, para os alunos dela. Aí quando eu assisti esse vídeo, eu falei assim, nossa, né? Fui olhar para ver se ela tinha canal no YouTube, porque ela foi super, né? Super descolada. Super despojada. Eu falei, gente, eu já quero uma aula com essa professora. E aí, eu perguntando para a diretora falou assim, não, foi a primeira vez que ela fez isso. Ela foi lá no YouTube porque ela gravou o vídeo, baixou no computador dela, mas ficou muito pesado. Aí ela falou assim, vou abrir um canal no YouTube. Ela abriu o canal do YouTube, postou o vídeo dela lá, e a gente puxou
puxou para o site. Tem muita gente dando retorno positivo, muita gente. Porque ela fez um jeito do vídeo que é como se ela estivesse dando aula. E aí Aham. ela falava para as crianças, por exemplo, ela ia falar dos bichos em inglês. Aí ela falava assim, olha aqui, ó, aí aparecia o leãozinho na tela. Ela falava assim, olha, esse aqui é o lion. Aí ela ficava quieta, ela, você não repetiu. Fala aí Que lion com a legal. teacher. Fala lion com a teacher. Ó, isso, aí sim. Aí ela continuava. Eu falei, gente, que incrível. Ela nunca tinha feito um vídeo na vida dela. E agora a gente postou um do primeiro ano, que ela já me mandou. E ela falou que ela vai postar do segundo e terceiro agora, porque ela não vai deixar nenhum aluno no vídeo dela da teacher. Gente, que barato, né? É. Outro dia eu vi uma entrevista até do. Fugiu o nome dele aqui agora, mas é um professor conhecido da educação infantil também, principalmente, e é de Portugal. Eu vou lembrar o nome dele. E ele falou isso, assim, que principalmente na escola pública, né? Não é deixar de dar aula ou de ter o processo, né, de ensino ou de educação por conta das limitações que muitas vezes tem, né? É limitação de Isso. equipamento, de internet, de tecnologia. Mas ele falou que o importante é o professor se fazer presente. Né? O professor Isso. tem que estar Isso. presente, nem que seja para dizer, meus alunos, eu estou com vocês, vai passar, nem que seja para passar É. mensagens de motivação. E Isso, para estar presente, pode ser da forma mais simples, né? Ele até deu exemplo, É. por exemplo, manda livro, manda entregar, sabe? Manda motoboy entregar, manda pelo correio, manda. É. Mas dá um jeito de mostrar para o aluno que ele não está sem a professora dele, né? Que esse Que vínculo não você tá com pode ele, ser. né? Que você tá, porque se querer, ainda mais criança, né? Eu lembro da minha infância, já tinha professoras que eu falo que marcaram. Tinha a tal da tia Carla, É. que eu lembro até hoje dela. Justamente por essa afetividade, por essa É. necessidade, né? Não vou nem dizer necessidade, é esse dom de se fazer presente, não só para ensinar matemática, para ensinar né, aquela coisa chata, mas para mostrar assim, olha, eu estou aqui, assim, sou sua amiga, pode contar É. comigo, né? Pode chorar no meu ombro, né? Principalmente nesse, e ele até falou na entrevista, eu até compartilhei, se não me engano, na fanpage do Facebook da Em Pauta. Ele fala nessa entrevista que o que tem de alunos realmente se desestabilizando emocionalmente porque não está indo para a escola, e a escola é o único lugar onde eles tinham alimento, por exemplo. Né? Então, É de que verdade. forma o professor pode, em vez de ficar ensinando a tabuada, ensinar o que é viver, o que é superação, o que é resiliência. Eu achei tão bonito isso, assim, É. que é esse realmente o processo, né? O papel do professor nesse momento de crise, né? É. E entra nesse lugar que a gente fala do experimento, né? Tá todo mundo É, experimentando tanta coisa agora. E lá o Guilherme Sandler ele falava para a gente olhar um pouco também esse caminho do aprender, né, de aprendizagem. É, isso que você falou, que você lembrou da sua infância, né? é, Por que que hoje a gente aprende de um outro jeito? A gente esqueceu aquele jeito criativo da nossa infância, é. né? Que a gente experimenta, que a gente está Uhum. com os pares, que a gente cria caminhos e possibilidades. Por que que É agora a gente não faz mais criativo, isso, né? né? É Pois é. criativo, né? E nesse criativo você monta, você desmonta, você refaz, Uhum. enfim, começa de novo, né? A criança faz muito isso, né? Não deu certo, fico ali até tentar, mas tentar o quê também? De repente ela fala, não, não, não é isso. Eu quero uma outra coisa. Ela começa de novo e ela é Sim, feliz começando de novo, né? é. Ela realmente não se priva, né, aquele espaçozinho, ela deixa. É engraçado, né, porque a criatividade na infância, né, no ensino fundamental, é muito bem explorado e precisa ser, aí de repente vai É. para o ensino médio e acaba E todo muitas esse vezes você processo. é, e muitas vezes você nem pode mais ser esse ser criativo, Uhum, né? Quando você chega ali no finalzinho do Fundamental 2, você vai para o médio, você não pode mais ser criativo. Imagina, você tem um conteúdo linear que você vê. Gente, eu é, falo com a mão, tá? Você tem um conteúdo, você tem um conteúdo linear que você tem que seguir, né? Currículo, conteúdo.
Mas a criatividade não pode permear isso, a experimentação não pode permear esse conteúdo e esse currículo que você Não, precisa dar, fora o né? medo, né? Porque se eu errar, eu vou ser punido, eu posso, entendeu? Tem aquela coisa de, né? Eu não posso tentar, eu não posso errar, eu não posso arriscar. Tem muito disso também, né? Que acaba castrando É. um pouco essa criatividade. Você acaba sendo avaliado só para ser punido, Sim, exato. né? E não para exato. você olhar para o seu processo de aprendizagem, né? E Uhum, saber onde você precisa, em que ponto você precisa melhorar para você falar, ah, tá, aqui eu preciso é. melhorar, eu vou investir mais nisso, né? Ah, eu estava conversando com essas minhas amigas desse grupo de infância, né? Até comentei, troquei com elas um pouco disso. Porque assim, a preocupação é justamente essa, né? Poxa, é um ano letivo que praticamente vai ser perdido, porque a gente não tem previsão de quando É as aulas vão verdade. voltar e tal. Eu até É. brinquei, gente, 2020, um ano que não existiu. A hora Tá, que for contar a realmente, história, né? 2020 foi um ano que não existiu. E aí eu falei, porque assim, é engraçado, já que tá assim, né? Em vez de ficar, isso é uma visão minha, tá, gente, que eu compartilhei com elas. Em vez de ficar nessa preocupação de cumprir, né, a grade curricular, de cumprir ali o que realmente, né, o MEC, enfim, o que está determinado, por que que não parte para uma aprendizagem que é, que é justamente mais livre, do tipo, passa um filme para a criança ver, entendeu? Se a criança não tem acesso, Sandra, Netflix, é criança, né, de periferia e tal. Então, disponibiliza o filme em algum lugar para a criança poder ir lá e acessar, entendeu? Então, passa um resumozinho, por escrito mesmo, de um filme, ou sugere a leitura de um livro, sugerir coisas que é um aprendizado, mas é um aprendizado É, livre dessa grade curricular, né? E aí vai gerar um é, processo até de interesse e de falar, putz, tá legal essa escola dentro de casa, né? Vou querer é, continuar assim, né? é. Eu lembro E é de um um livro, processo. pode falar, Pode falar, eu pode estou falar. vendo os Não, é comentários que. aqui. Ó. E é que é um processo, assim, a criança hoje dentro de casa, então tem ali disponível para ela um livro, né? Uhum. Por que tem que pedir para ela, faça um resumo do livro? É, Pede para ela recontar essa história, fazer um isso. desenho, contar essa De como história ela para a mãe, para entendeu o pai, isso, e fazer na uma releitura dessa percepção dela, né? história. Isso é Em legal. vez em vez de ficar ali, por exemplo, eu preciso dar 4 horas, então eu tenho que dar o livro, tenho que dar faça o alfabeto, faça a tabuada, faça isso, né? A gente está hoje fazendo um caminho de educação, não. A gente está fazendo hoje um ensino, né? Porque é o ensino, então é aquela coisa assim, eu vou, é aquela coisa que a gente fala É. da transmissão, né? Então, Uhum. é uma via só de uma única mão. Então, não é uma educação online, é um ensino num meio, numa plataforma digital, num meio Uhum. digital. Uhum. Para mim, né, é o que eu falo, é a minha opinião, né? Assim, na minha É. opinião, é isso que a gente está fazendo hoje. É claro que não Uhum. são todas as pessoas, todas as Sim. escolas, mas nesse lugar de emergência é um ensino, De- um ensino, não, uma transmissão de conhecimento num ambiente virtual. É isso, Essa. assim. É transferir o presencial para o online, só isso, né? E de uma forma ainda, tipo, como dá, né? É o que temos, é mais ou menos isso. Né? Mas o É o que tem formato para hoje. continua, né? É o que tem para hoje. É. Eu ia comentar que eu lembro que eu li um livro um tempo atrás, chama Clube do Filme, se eu não me engano. E é baseado numa história real. O filho chegou na adolescência, na pré-adolescência, não queria mais ir para a escola, para desespero dos pais. E aí os pais são separados, a mãe insistiu pro filho continuar estudando, aí ele falou com o pai, para dar um jeito no seu filho, que seu filho quer parar de estudar. Aí o pai falou, não, manda o filho aqui para casa que ele vai passar uns tempos aqui comigo, eu dou um jeito nele. Aí o filho Aqui ele foi, vai né? aprender. Com uns 13, na fase dos 13, 14 anos, se não me engano. Só que aí lá conversou com o filho bateu o pé dizendo que não ia, fingia que ia para aula e não ia, essas coisas. Daí o pai falou assim: não, eu vou ter que mudar o método então. Se a Uhum. questão é não querer ir para a escola, né? Aí ele falou assim: olha, então tá, então você vai estudar em casa, mas você vai estudar através de filmes, porque o pai era cinéfilo, né? Adorava filmes. Ah, E aí o pai fazia uma listinha de filmes que o filho tinha que assistir toda semana. Assim, ó, essa semana a lista de filmes é essa. E aí ele tinha que assistir. E eu li esse livro tem muito tempo. Na época não tinha Netflix, não tinha nada disso. Acho que era filme de locadora mesmo. O filho tinha que ir aham. lá, locar o filme e assistir em casa. E assistir.
E aí tinha, não era só assistir, depois comentar, trocar com o pai, né? E aí, como é que você achou do filme? Qual foi a cena que mais chamou atenção e tal? E como o pai também era cinéfilo, o pai acabou dando algumas lições de cinema mesmo, de enquadramento, né? De como se faz um filme tecnicamente, né? E pegava Aham. algumas lições do próprio filme, do filme que o filho assistia, para ensinar, né, aquilo que ele precisava aprender no contexto dele. Então, biologia, português, matemática, Olha que física. legal. E É. aí, aí com o tempo, eu acho que o menino ficou uns 2 anos nesse esquema, assim. Com o tempo, o pai perguntava: você quer voltar para a escola? Não, não quero. Então tá, então tome mais filme, tome mais filme. É? E aí, com o tempo, o menino descobriu até a vocação dele, né? Assim, né? Estava mais puxado para a área de humanas e tal. E aí, por conta própria, ele resolveu voltar para a escola, já sabendo, inclusive, que caminho que ele iria trilhar, né? E o tempo que ele ficou parado, digamos assim, ele acabou meio que recuperando por conta desse aprendizado que ele teve em casa com o pai, né? Mas ele estava só fechando, né? Que a educação, então, ela permeia, né? Todos os espaços onde tem alguém disposto a compartilhar, né? E alguém disposto É, a trocar, né? O que sabe, o que está é, assimilando disso, né? é. E é muito esse colaborativo, né? Que nem a gente estava falando mesmo, não é a transmissão, né? Nem a transmissão e nem a retenção, é o colaborar, é o participar, nesse processo investigativo, né? Então o Meira fala muito do jogo, né? Sim, E aí, mas para você trabalhar com jogos, é que nem ele traz. Ele fala assim, para você trabalhar com jogos, por exemplo, mas só por fazer jogo que o aluno fica clicando para passar de fase, ele falou assim, isso, né, você continua com uma educação da mesma forma. O jogo, ele precisa movimentar a emoção da pessoa, uhum, né? Então, com essa emoção mexida, a pessoa começa a ter um engajamento maior ali naquele. Se a gente for pensar num conteúdo, começa a se engajar, ele uhum, começa a se desafiar, começa a aprender, começa a experimentar, até ele chegar num objetivo para ele, da necessidade dele. Né? uhum, Então, eu entendo que essa é a dinâmica também dos jogos, né? Quando a gente fala da gamificação na educação, né? sim. Porque muito se coloca um conteúdo num ambiente gamificado, mas que na verdade não usa as técnicas do jogo, né? É Que só na para verdade passar de fase, né? é o princípio básico, né? Que só usa o princípio básico da gamificação, não usa a gamificação voltada para o aprendizado mesmo. Né? Para o desafio, né? Que quanto mais você se sente desafiado, engajado, Uhum. e ali você se esforça, né? É gostoso às vezes você se sentir desafiado, né? Para você ver até onde você consegue ir. E se até ali você não se você chega num ponto que você não sabe, você vai procurar saber para você mudar de fase, né? Tem É um. Eu isso, não, né? não sei quem foi que eu ouvi esses dias, ele comentando. Igual essas séries da Netflix, né? O que te leva a querer ver tudo de uma vez só, por exemplo? Né? A série tem 14 episódios, né? 14. É, E aí, se deixar, você vê tudo num dia só, porque qual é a gente tem que entender que, assim, que o aprendizado é a mesma coisa. De que forma você vai despertar naquele aluno isso. o É, interesse para querer ir para o próximo episódio? Né? E aí fazer é, com que daquele episódio ele vá. E aí ele fica o dia inteiro aprendendo sem nem sentir, porque é assim que a gente fica na série Netflix. A gente fica o dia é, inteiro sem comer, sem beber, sem falar com ninguém, porque tá é. estimulante, tá, né? Tá Tá, estimulando, é. É. tá estimulando. E, e tem a ver com o seu cotidiano, tem a ver com a sua necessidade, tem a ver com o que você É, gosta. Você vê esse conteúdo sendo colocado em prática, né? Você vê sim, acontecendo o conteúdo, né? sim. Exatamente, exatamente. E é esse engajamento, e essa, eu falo que é o encontrar o significado, o sentido, né? Tipo, O sentido. o sentido para a minha vida, né? Onde eu vou praticar aquilo, onde eu vou aplicar aquilo, se não tem sentido, não tem porquê, não faz sentido eu ir adiante, né? É o propósito, né? Você está aprendendo aquilo para quê, né? Uhum. O que que Esse isso é, vai, o inclusive, que um que dos isso vai princípios agregar, né? da. Esse é um dos princípios da andragogia, né? Que fala que é É, a necessidade de entender, né? Qual é o significado disso, qual é o sentido daquilo.
que é fato, né? Que é uma andragogia, que embora seja, digamos não, é aprendizado do adulto, mas que se aplica também até a adolescentes, né? Igual esse rapaz do livro, né, que eu comentei. Ele fazia sentido para ele ver alguns filmes porque mexia com a vida dele. E aí foi onde ele se encontrou, se descobriu, viu o propósito e falou, agora eu volto a estudar porque agora eu sei o que eu quero. Né? É bem legal isso. Priscila, estamos caminhando aqui para os finalmente, daqui a pouco a live cai aqui, porque completa 1 hora, né? E a gente tá aqui, né? Já nem sentiu, né? Tá vendo? Falei para você, é uma conversa que vai e a gente não sente, né? E eu morrendo de medo, hein, Sandra? Medo de quê, Priscila? A primeira vez é assim, a gente tem medo. É a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Não. Mas eu quero agradecer a sua presença, a sua troca, e dizer que as suas contribuições para o blog são muito significativas e muito inspiradoras para mim, entendeu? Eu que te Seus agradeço. textos realmente assim, ampliam o meu horizonte em relação à educação à distância, aos recursos tecnológicos. Se você quiser, quando você puder, você sabe que a porta do blog está sempre aberta para você, tá? Ah, já estou fazendo mais um já. Ah, já quero, então, já quero. Espero tê-la novamente aqui em mais lives. Para o mês de maio, eu estou pensando em mudar um pouco, porque está tendo uma sobrecarga realmente de lives aqui no Instagram, principalmente esse horário. Então, eu vou reformular um pouco o formato para o mês de maio. E até uma forma de trazer mais pessoas para a conversa, porque aqui no Instagram também só permite 2, né? Eu quero ir para um formato que eu possa ter 2, 3 convidadas para ter uma roda de conversa mesmo. Dá pra gente usar uma outra plataforma pra gente fazer, a gente colocar mais gente nesse bate-papo mesmo. Vamos explorar as tecnologias, os recursos abertos e vamos fazer isso acontecer. Isso. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui em algum momento nessa live, participou aí, interagiu. Eu também. Cristiane. O João Marcos está elogiando aqui. Muito obrigada, João, Juscelino, Márcio. Obrigada a você, João. Transparente. Todo mundo que esteve aqui. Na semana que vem, eu vou estar com a Renata Costa, que é uma das conectadas, que tem inclusive coluna lá no blog. Legal. A gente vai falar sobre a educação nesse cenário de incertezas que a gente está. E aí a Renata vai trazer muito da visão dela enquanto educadora. Legal. Né? E aí a gente pretende explorar realmente as possibilidades que estão vindo aí pra gente, tá? E aí, obrigada, então, no dia 23 de abril, às 19h30, ainda aqui no Instagram, só no mês de maio que a gente vai mudar, tá bom? Passo a palavra final para você, Priscila. Eu que te agradeço, Sandra, foi muito bacana, acho que a forma também que a gente se conectou, né? Esse universo online permite encurtar as distâncias. Eu te agradeço pela acolhida, né? Então, acho que a primeira vez, há 2 anos, eu olhei o meu primeiro post lá, foi há 2 anos atrás. Assim que o blog estreou. Foi. Com a minha cara de pau, Sandra, tem uma coisa aqui, posso te mandar? Foi bem assim, né? Mas é isso, a gente tá até agora, tá vendo? Conectada, construindo, aprendendo junto, né? Descobrindo coisas. Acho que é isso que a educação tem que passar por isso, né? Ela tem que extrapolar a sala de aula, extrapolar a máquina, quando a gente fala da tecnologia, né? Do computador, tem que extrapolar isso, ou a gente saber usar de uma outra forma, né? Para criar redes mesmo. Rede de aprendizagem, rede de compartilhamento, rede de gente produzindo, né? Que é muito legal. Tem muita coisa bacana, muita gente boa produzindo coisa. É verdade. A gente tem que saber garimpar isso e encontrar sentido, né? Ver o que faz sentido pra gente em meio a essas infinitas possibilidades. Muito bom. Então tá, pessoal. Boa noite pra vocês. Obrigada a todo mundo Bom final de semana. aí. Isso.